E, gente, boa tarde. Boa tarde para todos. Sei que é uma live muito esperada por todo mundo. Gente, vai falando aí, por favor, nos comentários se está tudo certo, se vocês estão ouvindo bem, se está tranquila a imagem. Tudo certinho, tranquilo. Vamos lá. Hoje a gente vai entrevistar uma colega, uma professora de primeira linha, espetacular, faz um trabalho excepcional. Deixa eu ver se ela já está aqui. Vamos ver se a nossa convidada vai entrar. Isso, muito bem. E Renata, boa tarde. Ei, Richard, boa tarde, tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Bom, vamos lá, nós estamos com uns minutinhos atrasados, né? Problemas com a nossa internet, mas estamos aqui. Verdade. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Para a Renata é um prazer tê-la aqui conosco, viu? Era uma live muito pedida, muito solicitada, tá? Tanto pelos nossos colegas de trabalho como pelos nossos alunos também. É um prazer tê-la aqui, viu? A gente vai bater um papo, o nosso tempo é de aproximadamente 1 hora. Nós vamos conversar um pouco sobre os trabalhos que você desenvolve e já desenvolveu aqui na nossa escola, tá? Gente, a Renata, ela dispensa apresentações, né? Ela é uma professora aqui da Wilton Rocha já há bastante tempo, foi diretora, foi da Secretaria de Educação. Nós vamos conversar um pouco sobre isso. Eu não vou fazer aquela apresentação tradicional que a gente sempre faz, falando porque ao longo da nossa conversa, com certeza, nós vamos abordando tudo que ela já fez, tá? Bom, todos vocês sabem que ela trabalha aqui no Wilton Rocha, ela vai falar um pouco disso. É uma das poucas pessoas da rede, eu faço questão de dizer isso, tá? Porque isso demonstra um esforço muito grande, porque ela é uma das poucas doutoras da nossa rede, né? O que não é pouca coisa. E a gente tem a oportunidade de trabalhar com uma doutora aqui no Wilton Rocha, né? Renata, vamos conversar um pouco, então, começar? Você quer se apresentar, falar um pouquinho, né? Fazer o início. Ah, não, vamos. Mas antes de fazer o início, eu queria agradecer o convite, viu, Richard? Fiquei muito feliz em receber o convite. Fiquei feliz de saber agora que é uma live pedida tanto pelos nossos alunos também quanto pelos meus colegas de trabalho. Então, eu queria mesmo agradecer e agradecer todo mundo que está assistindo a gente também. Te contar que é uma novidade usar, não sei nem falar direito, acho que é Instagram, não sei. Porque o pessoal ainda fica me zoando que eu não tenho redes sociais. Então, ontem a gente foi fazer um teste. Que coisa divertidíssima. Eu acho que agora eu vou ter que usar. Não vou me escapar mais, assim. Então, se eu der alguns vacilos aqui, é normal, porque eu estou aprendendo, tá, gente? Mas é isso. Muito obrigada, viu, Richard, pelo convite. Estou muito feliz mesmo. Que bom, não precisa agradecer, não. Na verdade, assim, é um prazer para a gente, viu, ter você conversando. A gente demorou um pouquinho a ajustar as agendas, né? Porque essa moça, gente, ela não para de trabalhar, né? Ela trabalha 24 horas, É então, verdade. né? Verdade, Então né, vamos gente? É uma lá. correria danada, né? A gente não está na escola, mas está trabalhando muito. E tá uma correria louca, assim. Mas foi bom que deu certo, né? Mas você me perguntou sobre falar um pouquinho sobre mim, assim. Antes de falar de mim, eu acho que eu queria falar um pouquinho da minha origem, que é uma coisa que a gente não conversa muito na escola e nossos alunos também não sabem, né? Então eu queria falar um pouquinho dessa minha origem como pessoa mesmo, assim, né? Eu venho de uma família muito humilde, sabe, Richard? Não é muito diferente de várias famílias do nosso país, não. Mas minha família, nós somos 5 pessoas, né? Somos 3 filhas, meu pai e minha mãe. E meus pais, assim, eles não tinham, quando na minha infância e na minha adolescência, eles não tinham nem completado o ensino fundamental, assim, né? Em relação à questão do estudo mesmo. Então, minha mãe ela era costureira e também auxiliar de serviço, então ela também trabalhava na escola como auxiliar de serviço, meu pai motorista. Mas uma coisa que eles sempre prezaram foi a educação dos filhos. E a deles também, curiosamente, assim, né? Que com o passar dos anos, eles também, nós fomos estudando por um incentivo deles, né?
e eles também foram estudando. Então, meu pai hoje ele tem o ensino médio, super feliz, ele formou assim lá com seus 55, 60 anos, tirou o ensino médio dele, e minha mãe, ela terminou o ensino superior também, e aí mudou de profissão, foi ser professora, mas toda a minha trajetória pessoal vem muito da minha origem, assim, da minha família, sabe? Dessas bases familiares que eu tive, mesmo vindo de uma família muito humilde. Queria falar isso um pouquinho, porque às vezes a gente se vê assim, né? Os meninos veem a gente, a comunidade vê, mas é bom a gente saber que nós temos origens muito parecidas. Eu acho que é importante a gente se conhecer e falar um pouquinho da gente. Ô, Pri, eu vou tentar não chorar, tá? Não sei se a Priscila tá aí, mas eu vou tentar não chorar. Eu falei que eu ia tentar. Isso. Renata, é bom É, falar da origem, porque, assim, querendo ou não, a gente trabalha com pessoas e essas pessoas têm família, né? E tem uma história, e tem muita sim, coisa por trás, né? Isso é importante, é muito importante. Até porque pois meio é. que contribui, né, com a nossa formação. Pois é, e aí falando da formação, Richard, eu sou professora, licenciada pela PUC, né? E o meu curso foi de matemática e física. Ao longo da carreira, eu optei mais pela matemática do que pela física, mas eu tenho dupla licenciatura, né? Então, tanto matemática quanto física. E além da licenciatura, fui com caminhar, né? Eu fiz pós-graduação em ciências por investigação e matemática também. Então, é uma pós em ensino de matemática e ciência por investigação. E aí eu fiz o mestrado também, então eu sou mestre em educação, e aí na linha de educação matemática. Como você disse, né, eu venho fazendo doutorado, daqui uns anos, daqui uns 2 anos eu termino o doutorado, então eu faço doutorado também na UFMG, e lá também eu participo de alguns grupos de estudo, então além do doutorado tem alguns grupos, como o grupo de modelagem matemática, então eu também estudo matemática, e essa tendência que é a modelagem, e a teoria da atividade também voltada para a educação. Então, eu venho estudando bastante e eu acho que eu nunca vou parar de estudar, assim, que eu gosto bastante. Olha, me fala um pouco assim da sua escolha pela educação, né? Daqui a pouco nós vamos falar dos vários projetos que você já participou, já fez, as suas Sim. experiências aqui na escola e até mesmo na Secretaria de Educação, né? Que a gente está com o tempo lá, da formação para professores, enfim. Por que educação, Renata? Pois é, Richard, assim, eu acho que as minhas experiências de vida foram me conduzindo para a educação. Desde do ensino fundamental, do ensino médio, eu sempre participei dos movimentos na escola enquanto estudante, sabe? Então, assim, tinha um Grêmio, Renata estava lá no Grêmio, tinha comissão de estudante, então eu estava nas comissões de estudantes. Vamos eleger um estudante para ir lá numa conferência, Renata estava lá na conferência. Então, assim, todo o meu ensino fundamental e médio eu já tinha um engajamento com a questão da própria educação mesmo, né? Além disso, eu era muito envolvida com as questões comunitárias também do meu bairro. Então, assim, no grupo de jovens, ação comunitária, as lideranças do bairro. Então, eu sempre tive muito envolvimento na comunidade a qual eu pertencia. Isso vem de uma marca muito forte da família, que é também a questão da a religiosidade, sabe, Richard? Assim, minha família é muito religiosa. Então, essas questões da igreja, desses grupos de jovem, de ação comunitária, eu sempre fiz parte desses grupos quando eu era mais nova. Hoje em dia eu tô um pouco mais afastada dos grupos religiosos, mas eu acho que essa participação na comunidade ela ainda se mantém. A gente vai mantendo algumas tradições da nossa família também, né? Mas aí eu venho com todo esse movimento, tanto da comunidade quanto também na escola. E para escolher uma profissão, quando a gente é novo, a gente pensa em muita coisa, assim, né? Você quer ser muita coisa. Mas eu queria muito ter uma profissão onde eu pudesse ser útil para alguém, sabe? Então, assim, é na ideia de auxiliar o outro mesmo. Eu queria ter uma profissão onde eu pudesse estar com o outro, auxiliar o outro de alguma forma. Mas, além de auxiliar o outro, eu queria
que alguma coisa que tivesse matemática. Olha pra você ver que coisa, né? A gente joga assim, quero conciliar as duas coisas. Então, sempre gostei muito de matemática, então eu queria conciliar essa questão de auxiliar o outro e também da matemática. Mas aí, para pensar nisso, em que profissão fazer e como chegar nessa profissão, tinham outros detalhes da minha vida também. Primeiro, pensar em um curso onde eu pudesse arcar com os custos desse curso. Na época quando eu fiz vestibular, não tinha Enem ainda. Hoje eu não sou muito velha, não, né? Só um pouquinho assim, mas não tinha Enem ainda. A gente tinha poucas oportunidades, né, para ingressar numa universidade pública. Ela já existia, mas a gente tinha oportunidades que são diferentes das oportunidades que se tem hoje. Então eu tinha que pensar em um curso onde eu conseguisse me manter nesse curso e também me manter depois na profissão, porque o que adiantaria fazer um curso onde eu não conseguiria me manter enquanto profissional? Então, juntando todas essas coisas, eu venho ser professora de matemática, né? Então, eu junto toda a minha vontade de auxiliar, toda essa bagagem durante esses anos da escola, com as minhas necessidades, e venho ser professora e venho para a educação, assim, com muita certeza hoje do que eu faço. Entendi. Educação é talvez uma das áreas bem privilegiadas para esse auxílio, né, que você falou, né? Sim. Da compreensão do outro. Esse olhar para o outro, assim, a gente está muito próximo, né, Richard? E de várias fases diferentes da vida, assim, né? Não só dos meninos, mas das pessoas que acompanham os meninos também, né? Das famílias e da comunidade também. Então, eu acho que é uma profissão onde a gente tá muito pro se doar para o outro mesmo, assim. Sim. Aqui, as suas experiências de trabalho, assim, sei que você já trabalhou em outras escolas, né? E comenta Uhum. um pouco dessas experiências todas, quais delas talvez te chamaram mais atenção, que marcaram mais. Então, eu já passei um monte de escola, em vários programas diferentes. A gente fala assim, um monte de escola, parece que tem um tempão de estrada, né? Mas eu passei em muitos programas, assim, diferentes mesmo, igual educação de jovens e adultos, ensino médio, ensino fundamental, pró-jovem, programas para estudantes em vulnerabilidade, sabe? Projetos universitários, assim, pré-vestibular comunitário. Então, eu passei em várias modalidades diferentes do ensino. E todas essas modalidades, elas foram me ajudando a formatar o professor que eu sou hoje, assim, né? Várias experiências vão acrescentando e a gente vai se modificando ao longo do tempo. E aí, Richard, assim, eu vou citar algumas experiências que eu fui pensando assim, nossa, quanta experiência bacana eu já tive, mas eu vou citar algumas que eu acho que são, assim, marcos bem definidos na minha vida. A primeira delas foi quando eu fui trabalhar num projeto comunitário, num pré-vestibular, na comunidade do Morro do Papagaio, lá em Belo Horizonte. E lá eu tive a certeza que eu queria ser professora. Eu acho que foi lá que eu percebi, assim, o quanto as pessoas têm força para lutar pelos sonhos. E o quanto que a educação para elas era importante, sabe? Então, assim, lá eu realmente vi que eu tinha que ser professora. Ah, peraí, deixa eu respirar um pouquinho. A gente lembra, vai lembrando, né, Richard, assim, das Vai lembrando das coisas. pessoas, né? Das coisas que Eu acho que é aconteceram. isso mesmo, assim. Vai lembrando. E de ver aquela luta também das pessoas, sabe? O tanto que elas estavam ali lutando pelo que elas acreditavam mesmo. E eu muito nova no pré-vestibular, sabe? Mas foi uma experiência bem marcante. Continuando experiências boas, eu vim trabalhar em Birité, na escola Sandoval, e lá foi muito bacana, assim, um pessoal muito despojado, com ideias muito diferentes. E lá a gente fez a primeira feira de matemática da escola, e a gente juntou com o pessoal da própria Fundação Helena Tipor.
Então, os professores universitários também foram para a feira com os meninos do ensino médio. Então, assim, foi uma experiência muito interessante lá. Depois eu venho para Contagem, e aqui em Contagem, assim, escola. Contagem é uma escola para gente. Eu venho numa época onde muitos projetos estavam acontecendo na rede, então, assim, eu passei por algumas escolas e com experiências muito positivas. Mas eu queria citar a Escola Icaivera, onde eu comecei a pensar sobre laboratório ali, né, e com alguns colegas também de trabalho, então acho que é uma experiência que foi muito forte para também determinar alguns conhecimentos que eu tenho hoje sobre o processo do laboratório. E como não falar do Hilton Rocha, né? Esse processo de vir para o Hilton Rocha e de ser desse coletivo e participar também da gestão dessa escola. Então, assim, são marcos que vão determinando aí, vão me constituindo como professora também na rede. Então, eu vou só destacar essas experiências, porque tem várias outras, mas assim, eu queria destacar essas que eu acho que são pro nosso tempo aqui, mas a gente pode bater outro papo aí. E eu prometo que eu não choro. Mentira, prometo não. Das suas experiências todas, antes da gente falar um pouco do seu tempo na gestão aqui do Hilton Rocha, como é que foi na Secretaria de Educação? Assim, o que você tirou de experiência, de bom, de desafio? Olha, a Secretaria de Educação foi um momento, acho que ímpar na minha vida, assim. Foi um processo bem interessante e também muito desafiador. Eu fiquei na secretaria um ano, pouco tempo, né? Mas foi um momento assim de vencer vários desafios mesmo e de refletir sobre a minha profissão também. Primeiro, porque eu saio de uma escola, e se a gente pensar em secretaria de educação, é muito mais amplo, porque aí você vai pensar em uma educação para uma cidade, não em uma escola. Então a proporção é muito maior. Então esse foi um dos primeiros desafios, assim, entender a logística de como é pensar a educação para uma cidade, como se organiza, a quantidade de escolas que o município tem. Então, esse processo de entender todo esse movimento já foi um desafio. Agora, outro desafio também foi que eu cheguei em um momento na secretaria de muitas mudanças. Mudança de governo, mudança de proposta, um momento de mudança de currículo, porque aí nós temos um currículo nacional sendo imposto, e aí como trabalhar esse currículo em uma rede que já tinha tantas propostas consolidadas. Então foi um desafio muito grande, porque a gente precisa respeitar o que essa rede já construiu também. Então foi bem desafiador. Um outro desafio foi ir para o setor de formação, porque eu fui para o setor de formação de professores. E aí, como pensar em formação de professores para professores de matemática com muito mais experiência que eu, com muito mais estrada, caminhar. Então, assim, como pensar nessa proposta onde nós pudéssemos estudar juntos, trocar nossas experiências. E eu acho, Richard, que de todos os desafios, o maior de todos foi defender as minhas convicções na secretaria, assim. Não na própria secretaria, mas não me perder, não deixar de expor as minhas convicções sobre educação, porque todos nós temos nossas convicções, todos nós acreditamos em uma educação, um tipo de educação. Então, eu acho que estar na secretaria, o desafio foi manter as minhas convicções, mas defendê-las, não mantê-las, mas defendê-las também. Não que não houvesse espaço, mas é um espaço onde a gente precisa discutir bastante as nossas ideias. Então, foi um espaço de muito crescimento, assim, e onde eu conheci pessoas também muito engajadas também com a educação, porque tinham muitos profissionais da nossa rede, e pessoas também que me auxiliaram bastante a entender esse processo e também a defender ideias também. Então foi bacana, foi bem bacana. Teve algum desafio, assim, você já falou do desafio de entender a cidade, teve algum ponto assim que talvez se marcasse mais? Porque eu imagino assim, as discussões provavelmente eram bem intensas, até porque estavam definindo uma política pública, né, de formação para uma Uhum. cidade toda.
Sim. Você, em alguns momentos, você conseguiu, com certeza, colocar a sua ideia em funcionamento, né? Quer dizer, que as pessoas, né, compartilhassem tudo, em outros momentos não. Isso, como é que é isso, assim? É tranquilo? É, cria uma ansiedade do ponto de vista do profissional, porque cada profissional tem, como você mesmo disse, a sua convicção, né? Como é que você lidou com isso? Como é que lidar com isso, assim? Então, Richard, assim, a gente vive em uma democracia, né? Eu acho que gera sempre frustração e alegria todo esse movimento. Quando as nossas ideias são defendidas e aceitas, é claro que a gente super fica alegre, feliz, né? Tipo, ai, convenci. Mas também a gente se frustra, porque muitas vezes a sua ideia não é aceita naquele momento. Mas também é um processo de entender que às vezes aquela ideia naquele momento não era a melhor opção mesmo, porque existem outros caminhos, existem outros processos, existem pessoas mais experientes. Então, essa frustração, ela é inerente, acho que ao processo mesmo, assim como a alegria também, né? Mas eu acho que é um todo. Assim como a gente na escola também, que defende as ideias, às vezes são aceitas, às vezes não. É o processo, acho que, natural da vida. Mas faz parte lidar com ele, né? Assim, durante todo qualquer processo que seja, faz parte lidar com essas frustrações e com essas alegrias também. Mas eu acho que eu tive mais alegria do que frustração, assim, lá na secretaria, né? Nesse grupo de formação, de pensar propostas de formação para a cidade, eu acho que foram mais alegrias. Claro que não faltaram embates dentro das nossas discussões, não só na secretaria, mas com os colegas da rede também, porque eu acho que esse que é o processo mesmo. Se a gente, acho que é isso que faz a gente movimentar também e repensar nossas ideias, sabe? Mas foi um processo que foi bom para crescer. Profissionalmente foi muito bom. Bacana, bacana. Vamos falar um pouco, então, dos desafios aqui no Hilton Rocha, na gestão, né? Você é professora É. aqui e foi diretora. É, é, Fala um pouco desse período, como é que aconteceu, como foi, né? Ó, antes de falar da gestão, eu queria falar da minha vinda para o Hilton Rocha, assim. Na verdade, nem é da minha vinda, é do meu acolhimento mesmo, assim. Como eu fui acolhida no Hilton Rocha. Então, quando eu cheguei aqui, eu fui muito bem acolhida na escola, pelos colegas e por todos os profissionais, colegas professores, e por todos os profissionais aqui da escola. Então, assim, é uma escola que quando a gente chega, você fica encantado, assim, pelo acolhimento, como a gente é recebido, né? E como a gente vai criando laços aqui também. Então, além de ser professora aqui, além de já ter sido diretora, eu tenho muitos amigos na escola, né? Que é além desse espaço de trabalho. Então, esse acolhimento de Hilton Rocha é, é fascinante, assim. Ser Hilton Rocha é muito gratificante. Então, e aí eu venho ser diretora da escola. Ser diretora do Hilton Rocha fez parte de outro movimento, assim, né? Primeiro eu vim com esse acolhimento dos colegas, dos professores. Então, eu fui muito bem amparada por eles para ser gestora da escola, mas não só deles. Eu acho que todo o setor administrativo me acolheu muito bem. É, Primeiro porque, assim, Richard, eu não tinha muita noção de questões administrativas mesmo, né? Eu não tinha experiência com a gestão, eu tinha experiência com a sala de aula, não com questões administrativas fora da sala de aula. Então, esse acolhimento do setor administrativo, ele foi, assim, fundamental. As meninas da secretaria, da biblioteca, da portaria, as meninas auxiliares de serviço, as meninas também que trabalham na cantina. Então, assim, todo esse acolhimento da escola, ele fez uma diferença gigantesca para a gestão, assim, para a minha gestão. E falar de gestão aqui na escola, para mim, é falar de um coletivo. Porque quando eu sou acolhida desse jeito, eu não fiz uma gestão sozinha, eu fiz uma gestão com a escola.
Então, assim, é, é um caminhar coletivo mesmo, assim. Muitas vezes você já me ouviu falar isso, sobre essa questão dessa coletividade, mas é porque eu fui recebida assim. Então, como eu fui recebida assim, a minha gestão também tentou ser assim, toda embasada nessa coletividade mesmo. Então, quando eu falar de desafios, foram desafios coletivos, porque a gestão foi coletiva. Quando eu falo de sucesso, é um sucesso muito coletivo, porque todo mundo estava junto. É claro que algumas decisões elas precisam ser nossas mesmo, enquanto gestor, mas tem um aparato coletivo, assim, né? Não tem nenhuma decisão que não foi amparada por esse coletivo. Então, eu acho que foi muito bom ser diretor aqui. Sabe, assim, foi um momento gratificante demais. Às vezes eu ouço meus colegas falando da direção que é difícil. Eu não posso te dizer que foi difícil, porque foi muito bacana. Eu aprendi muita coisa, apanhei de muita coisa, mas foi muito bacana ser diretora aqui. Agora, sim, um desafio mesmo que eu acho que eu tive aqui como diretora foi entender todo o trabalho dos meus colegas gestores anteriores. A gente tem aí colegas com muita experiência. O Lindomar veio ser diretor, era diretor, a Edirleia era diretora, a Priscila foi. Então, assim, colegas bem experientes e que fizeram um trabalho, assim, magnífico na escola. Então, um dos meus desafios era tentar manter todo esse trabalho, tentar não desconstruir o que foi positivo desse trabalho, mas também me posicionar como gestora da escola. Então, isso foi um desafio grande, assim, porque, como eu te disse, eu tenho as minhas convicções, sobre educação, então, manter todo este trabalho, representar todo este trabalho e também trazer as minhas ideias também foi um desafio, que eu acho que foi vencido, eu acho que a gente conseguiu manter muita coisa bacana dos nossos colegas e trazer outras também. E outro desafio foi, Richard, representar esse grupo. Porque uma vez que você é recebido assim, tão coletivamente, como ser a voz de tantas pessoas assim, diferentes? Então, isso foi um desafio muito grande, que eu acho que nesses 3 anos a gente foi moldando assim, aos pouquinhos, mas era uma responsabilidade grande representar esse grupo. Um grupo que tem muita força de trabalho, de querer fazer as coisas, sabe? Então, assim, foram desafios grandes, assim. Você me perguntou das conquistas também? Sim? Ah, então, como eu te disse, conquista é coletivo, né? Assim, a gente acha que a escola cresceu muito, nós tivemos muitas conquistas coletivas, mas eu queria destacar aqui a conquista de nos reconhecermos. Assim, de reconhecer que nós temos muitas diferenças, mas que essas diferenças reforçam as nossas qualidades. Então, eu acho que nesse tempo a gente conseguiu se fortalecer enquanto grupo, enquanto coletivo dessa escola. Quando eu vejo o pessoal falando assim, a família Hilton Rocha, quando eu vejo a camisa escrita Família Hilton Rocha, eu fico muito feliz, porque é uma semente que os meus colegas diretores, gestores foram plantando e que eu também vim com a mesma ideia de fortalecer esse grupo, esse coletivo. Então, eu acho que isso é uma conquista nossa, sabe? De se reconhecer enquanto grupo. E é uma conquista também ver os meninos, por exemplo, se organizarem também em um coletivo. A gente tinha muitas comunidades diferentes reunidas na escola. Então, às vezes, a gente tinha bastante briga, confusão, porque os meninos não se entendiam muito. E aí você chegar no final e ver o pátio cheio de adolescentes, de crianças, dividindo o mesmo espaço, de formas diferentes, na rádio, jogando peteca, brincando na quadra e organizando seu próprio futebol, sem a gente interferir, sabe? Sem aquela confusão, mantendo o espaço sem destruir, sem pichar, sem estragar, cuidar do seu espaço. Então, assim, eu acho que é uma conquista coletiva desse grupo. Então, acho que
como eu disse mesmo, acho que a gente tem muitas conquistas aqui, tivemos muitas conquistas, mas não foram da Renata, gestora, e sim desse grupo que estava aqui nessa época, né? Que muitos estão aqui ainda também, mas é desse coletivo mesmo. Bacana, bacana. Bom, deixa eu ler alguns comentários aqui, porque a gente tem toda uma. As nossas colegas Gislaine e Liana ficam nos assessorando aqui, então elas vão mandando aqui para me ajudar, porque Ai, que legal. né, as mensagens passam muito rápido, a gente não consegue ver todas. Mas olha só, Passa. muita gente Menino, tem um negócio manifestando, de coraçãozinho aqui super legal também, sabia? tá vendo? Isso é o pessoal que está gostando, que vai dando, vai colocando o coraçãozinho aí. Olha, Ai, A eu tô achando massa Valdilene esse disse coração. o seguinte, a Val disse assim, olha, está se referindo à questão de chorar, né? Essa eu quero ver. Ah, Renata chorando, você chora daí e a gente chora daqui. A Priscila disse o seguinte, né? Mais uma para o time, é muito amor pela educação. Essa foi a Priscila. A Eliana disse pessoas de coragem, de raça e coragem. A Gis disse assim, sempre brilhe em tudo que põe a mão. gracinha. Patrícia, nossa assessora da SEDUC, obrigado, Patrícia. Patrícia acompanha todas as nossas lives, está presente aqui Que também. legal. Disse assim, olha, defender suas convicções fez com que fizesse história onde passou. Daqui a pouco a gente lê mais comentários, vamos seguir, senão não dá tempo para as outras perguntas, né? Vamos lá. Bom, você já falou então das suas experiências um pouquinho, né? Na Secretaria de Uhum. Educação, um pouquinho da sua experiência aqui na gestão da escola. Assim, Renato, tem uma coisa que é um diferencial aqui do Hilton Rocha e que eu tenho certeza que todo mundo reconhece, que é um pouco esse diferencial, ele tem muito da sua cara, vamos dizer assim, né, da sua perspectiva, Uhum. que é o LEM, né, o Laboratório de Ensino de Matemática, que é um diferencial na rede, né, que inclusive Sim. virou política pública, né, porque a Secretaria de Educação comprou a ideia e inclusive te levou para lá para ajudar nessa construção para outras escolas também. E aí eu queria que você Uhum. comentasse um pouco disso, né? Porque não é toda escola que tem, não é uma perspectiva de educação de forma geral, mas que, além de ser um diferencial, tem mostrado que dá muito certo, sabe? Os meninos gostam muito. Então, queria que você comentasse um pouco desse laboratório. De tudo, como foi pensar nele, como foi constituir, enfim. Falar do laboratório para mim é sempre um prazer, sabe, Richard? Eu curto muito o espaço do laboratório, mas a própria ideia de laboratório, né? Que não é só do espaço, mas de toda uma construção de trabalho ali. Mas o laboratório ele surge no Icaivera, lá na escola Vereador José Ferreira de Aguiar. Nós tínhamos um grupo de professores lá no Icaivera, muito preocupados com a questão do rendimento dos meninos e da falta de participação dos meninos. Assim. Os meninos fugiam da aula de matemática, dormia na aula. Ah, era triste demais você entrar na sala. Eles eram bonzinhos, os meninos, só que eles não tinham interesse nenhum assim pelaquela aula que a gente estava dando, sabe? Aí a gente falou, gente, não dá mais para ser desse jeito, vamos tentar fazer alguma coisa diferente. Então a gente começou a se organizar de forma diferente, dar aulas fora da sala de aula, levamos para a quadra, para a biblioteca, fomos ocupando outros espaços na escola e trazendo outras propostas para ensinar matemática. Com isso, a gente começou a meio que incomodar um pouco, né? Porque você quer fazer o recreio, mas o professor de matemática tá lá dando aula na cantina, gente, não dá. Aí o professor de educação física quer dar aula, o professor de matemática tá lá com o cronômetro lá, fazendo os meninos correr também, não dá. Então, assim, a gente começou a ocupar muito espaço dentro da escola. Então, surgiu um concurso da Arco. Hoje, a Arco tem outro programa, né? Mas antigamente chamava Minha Escola Cresce. E aí nós resolvemos escrever um projeto para esse programa, pedindo uma quantidade de dinheiro que eles forneciam para montar um espaço onde a gente pudesse trabalhar as aulas de matemática de uma forma diferente mesmo. E aí a gente precisava de muitos materiais. Só que, gente, a gente não entendia muito teoricamente dessa proposta. A gente foi fazendo, né? Vai fazendo, vai fazendo. E aí nós passamos nesse concurso, conseguimos esse valor para montar o laboratório. A escola tinha um quartinho lá entulhado de coisa.
Aí chamamos a comunidade, vamos tirar coisa aqui. Aí apareceu o pai, cortamos carteira que estava lá quebrada. Montamos um laboratório todo assim. Os bancos do refeitório que tinha quebrado, montamos prateleira. E aí os maridos também, né? Que a marido é amigo da escola, assim, vai firme. Então os maridos também iam para lá, furadeira, martelo. Então, montamos o laboratório. Só que aí nós precisamos entender como é que ia ser aquela proposta naquele espaço. Então a gente começou a estudar um pouco sobre o laboratório também. E aí eu vou falar aqui da professora de matemática que chama Fernanda, que às vezes quem está assistindo vai conhecer. A gente montou junto o laboratório e começamos a estudar junto também essa proposta do laboratório de matemática. E aí eu venho para o Hilton Rocha e trago a proposta também. Aí nós separamos uma duplinha, né? A Fernanda foi para uma escola, eu fui para outra. E aí o laboratório no Icaivera continua. E aí eu vim para o Hilton Rocha e trouxe a proposta aqui também, que foi abraçada pela Edirleia e pelos colegas também que foram entendendo o processo. A gente foi tentando redimensionar o espaço, compra de material, porque aqui a gente não teve ajuda financeira de empresa. Então, tudo que tem no laboratório hoje foi comprado com o dinheiro da escola. Então, a gente organizou a proposta aqui também. Mas a proposta do laboratório hoje, entendendo mais todo o processo, ela é ensinar matemática de uma forma que os estudantes possam investigar, resolver problemas e possam perceber que a matemática pode ser utilizada de diversas formas. Então, às vezes as pessoas pensam assim, vai jogar, né? Vai lá para o laboratório jogar. O espaço do laboratório também permite jogo, mas essa não é a proposta exclusiva do espaço do laboratório. Aqui é entender a matemática dessa forma, que é mesmo a de investigação e resolução de problemas. Então, o espaço do laboratório ele tem materiais que permitem que a gente faça um estudo da matemática de uma forma diferente da sala de aula. Não é que a sala de aula não seja importante, ao contrário, ela é extremamente importante. O trabalho do laboratório ele vem complementar o que é feito na sala de aula. Então, um não exclui o outro, né? Eles são trabalhos complementares. E eu acho que é o que a gente tenta fazer aqui na escola quando nós nos reunimos aqui, tanto eu, Ricardo, Fabiola, agora a Cristina, Vanderlei. Então, quando a gente se reúne para discutir as propostas de matemática, pensando em como complementar este trabalho, né? E aí não posso deixar de falar do Cleiton também, né, o Richard, porque eu acho que a gente tem uma parceria muito bacana no laboratório, porque o Cleiton está com o laboratório de ciências, e eu aqui no laboratório de matemática, mas a gente vem com uma perspectiva de trazer a matemática também junto com a ciência, que é uma proposta também que eu e a Amable já fizemos juntos, tá assim, uma duplinha de trabalho também muito bacana, e a gente vem tentando, com o grupo de ciências também, articular essa ideia da matemática como uma ciência, que é, de fato. Então, acho que é isso, assim, não é um trabalho isolado, é articulado ali, tanto com ciência, matemática, português, geografia, história. A gente ainda não conseguiu articular com todas as áreas, mas estamos caminhando. Eu acho que a gente vai chegar lá ainda. E os projetos atuais, Renata? Fala um pouco deles. Atualmente, o que você está fazendo? Trabalhando em quê? Eu sei que você tem um trabalho também você ajuda as pessoas, as famílias, enfim, e trabalhos profissionais. Projetos atuais, esse é o assunto agora. Sim. Richard, projetos atuais. Eu venho. Assim, o laboratório, para mim, sempre é atual, porque eu sempre estou estudando um pouco sobre o laboratório e dimensionando algumas questões também, né? Então, a gente vem aí agora com algumas parcerias também na UFMG sobre o laboratório. Então, nós temos hoje, assim, te contar que é muito legal. Hoje a gente tem muitos colegas na Universidade Federal estudando sobre o laboratório. E eu acho que isso é uma conquista nossa mesmo, de mostrar nosso espaço na escola, de mostrar para a academia que dá certo, né? Então, eu acho que nós temos. Isso é um projeto bem atual e assim, eu estou tentando também articular essa discussão também lá. Estava falando dos projetos fora da escola, né? Na minha vida pessoal, eu tenho alguns projetos que são mais de uma identidade mais social mesmo, mas de reconhecer a nossa comunidade. Eu acho que a nossa comunidade tem muito para oferecer
e também precisa de ajuda em vários sentidos. Então, mas é um projeto muito simples, assim, é a gente se reunir para olhar para o outro mesmo. Mas não é um projeto muito específico, assim, não é só desse ano. Eu acho que eu venho todo ano trazendo uma ideia um pouquinho diferente, que os colegas aqui do Hilton Rocha também abraçam bastante, minhas ideias meio louquinhas, mas é tentar olhar para o outro, fora da nossa escola, assim, olhar para a nossa comunidade e como que a gente pode tentar ajudar a nossa comunidade também a se reconhecer e se colocar, sabe, socialmente, assim, que essa comunidade tem muito potencial e eu acho que está faltando um olhar para essa comunidade para levantar, sabe, assim, falar, olha, vamos lá que dá todo mundo conta, nós vamos dar conta junto, né? Acho que é isso. Mas quem sabe um dia a gente vai ter um projeto maior assim para tentar auxiliar melhor a nossa comunidade. Mas é bem isso, assim. Eu não sou muito de projetar, parece mentira, mas não é. Eu não sou muito de projetar o futuro, não, sabe? Eu vivo muito Uhum. o hoje aqui, vamos pensar um pouquinho só amanhã, mas assim, fazer muitas projeções eu não faço muitas mesmo, não. Mas uma das projeções é terminar o doutorado. Então, esse eu acho que é o projeto que está mais em alta agora sim é terminar o doutorado, porque está dando trabalho. Mas nós vamos terminar. Isso aí. Vou ler mais alguns comentários aqui. Tem a Rebeca. Ei, professora Renata, Ai, saudade, tá oi. linda. É, Obrigada. Ganhou 5 pontos agora. ó, 5. a Priscila disse, Brincadeira, gente. a Priscila falou assim, brilhou na direção, a Valdirene, brilha em tudo que faz. Aí a Patrícia, algo que tem me encantado no HR é o sentimento de pertencimento que vocês expressam. Parabéns. Silvinha, Renata é top, iluminada. Renata vem fazendo o LEM girar e assim o HR vai sendo reconhecido, né? Aprendi a instigar os alunos de uma forma incrível com a Renata e o Cleide. Ai, gracinha. E Gislaine, como Renata abraçou nossos pequenos da tarde, integrou no trabalho e acrescentou demais. E são alguns, né? Tem outros comentários sendo feitos, mas aí vai passando, né? A gente vai, as meninas vão anotando Vale. lá, né? Ai, eu Bom, tô muito feliz com esses comentários, gente. Vocês são né? bonzinhos. Que ótimo. Ó, para todo mundo. Bacana. Você falou, na verdade, a próxima pergunta nossa seria os planos para o futuro. Você falou que não projeta tanto, né? Mas tem alguma Não, coisa projeto, assim? você Você acha? acredita, menino? Outro dia eu tava Uhum. aqui, a fofoca. Outro dia eu tava até conversando, o pessoal tava falando assim, não, quando eu ficar velhinho e tal, eu falei, gente, mas eu nunca nem me imaginei velhinha, meu Deus. Assim, às vezes o povo fala, mas eu realmente não me imagino ainda velhinha. Ainda, né? Se os meninos falarem que eu tô velhinha, vai todo mundo perder pontinhos. Mas eu não me imagino velhinha. Então não Mas tem é nenhuma isso, Richard. projeção assim. Não, eu gosto disso. Eu acho que projeção mesmo agora é terminar o doutorado, né? Uhum. É, às vezes, vou te contar um caso. Quando eu fui fazer o doutorado, a professora me perguntou se eu estava pronta para fazer o doutorado, porque futuramente, eu ia sair da escola. Menino, chorei 2 dias por causa disso, assim. Não, primeiro eu saí dela, eu mantive firme a postura, né, na frente e tal. Dei uns 3 passos, comecei a chorar, assim, porque eu falei, como assim? Vou largar a escola, gente? Não posso largar a escola, não. Então, assim, acho que uma projeção para o futuro mesmo é me manter na escola. Eu acho que a educação básica, ela é o espaço que a gente tem de discussão. Ela é o espaço que precisa que a gente se mantenha na luta, sabe? Eu não me vejo ainda, né? Fora do espaço da educação básica. E é uma bandeira que eu pretendo carregar, independente dos lugares que eu estiver, é a bandeira da educação básica, porque eu acho que é aqui que a gente se fortalece, é aqui, igual eu te disse, que a gente tem a oportunidade de auxiliar o outro e de tentar fazer a diferença, que seja na nossa comunidade mesmo, que seja onde a gente atue. Então, assim, para um futuro bem breve, eu ainda espero me manter na educação básica.
Tô com fé que nós vamos manter aqui firme. Bacana, bacana. Renata, tem alguma coisa, algum fato engraçado que aconteceu aqui na escola que você queria destacar? Eu estou te perguntando isso porque foi uma. Todo mundo que fez as lives, que participou das lives aqui, um ficou entregando o outro, né? O Cleiton entregou a Júnia, que, né? Enfim, você acompanha os grupos lá, você vê, um grupo divertido, um grupo, né, de amigos, na verdade, né? É uma A gente família se mesmo. zoa muito, né? Isso, A gente se zoa muito, né, Richard? isso A gente, mesmo. a gente perde o amigo, mas não perde a piada, né? É verdade. Veja bem. Tem alguma coisa assim que você quer aproveitar o seu momento aqui e já entregar alguém? Ai, a Júnia vai me matar. Mas eu vou ter que entregar. Então, veja bem, você sabe que história engraçada é com o Cleison, né? O Cleison, assim, ele arrasa na história engraçada. Eu não tenho tanta graça quanto. Mas eu tô tentando aprender, tá, gente? Mas não consigo, porque ele é naturalmente engraçado. Mas veja só, a gente estava um dia na sala dos professores, não sei se a gente estava fechando diário, não sei o que era. E a Júnia estava com os meninos na quadra. Ela estava ali com os meninos, se organizando ali. E aí, e o Moisés, ele cuida muito bem do material de educação física, né? Então, assim, ele tem todo um ritual com o material, ele guarda, ele é organizado. E aí o menino falou assim: ah, professor, me empresta uma bola. Aí o Moisés falou assim: não, agora não é hora de te emprestar a bola. Aí o menino virou pro Moisés e falou assim: a velhinha do vestido falou que é pra você me emprestar a bola. Gente, não tinha como não rir. Quem era a velhinha do vestido? A Júnia. E aí todo mundo queria saber quem era a velhinha do vestido. Júnia, desculpa, mas eu tinha que contar, tá bom? Não me mata depois. Mas foi muito engraçado esse caso pra gente, porque assim, gente, quem era a velhinha do vestido? E aí não tinha como não rir e não emprestar a bola pro menino depois dessa, né? Porque tinha que emprestar. Não tinha jeito. Bacana. Renata, bom, Hum. nosso tempo já está indo, né? Assim, já estamos quase no finalzinho, mas antes disso, assim, o que você diria nesse momento complexo, né, que a gente está vivendo, assim, o que você diria? O que você diria não? O que você aconselha? Qual que é a sua mensagem? Aí eu queria que você falasse para os meninos, né, para os colegas e para os pais, para a nossa comunidade que você conhece bem, com certeza. Ô, gente, eu queria dizer pra gente não perder a esperança. Esse ano tá muito difícil para todos nós. Essa pandemia veio nos afastando muito, afastando a escola, não da comunidade, mas do nosso fazer aqui, que é muito presencial, né? Mas dizer para vocês que nós estamos presentes, que nós estamos pensando sempre em vocês, em atendê-los da melhor forma possível. Então, que a gente não perca a esperança nesse ano, ou que a gente renove as nossas esperanças para o próximo ano. Que o máximo que a gente puder nesse momento, ficar mais próximo da nossa família, buscar mais essa paz e harmonia entre todos nós, o que seja possível, né, a gente fazer agora, e aí falando de projeção para o futuro, projetar um futuro mais próximo, né, melhor, mais saudável, mais harmônico para todo mundo. Então, vamos nos pegar aí a esperança e a harmonia que ano que vem será melhor, né? E aproveitar, né, gente? Porque eu não sei se eu vou ter oportunidade, mas a gente já está chegando aí no finalzinho do ano. Desejar boas festas para todo mundo, Feliz Natal, né? E que seja cheio de paz e amor e saúde para todo mundo. Então, se cuidem, porque não está fácil, a pandemia ainda está aí. Então, cuidem de si, de quem você ama, cuidem do próximo. Acho que é isso. E, Tem, Júnia, te amo demais. tem mais mensagem que eu vou ler, nós temos um tempinho ainda. O Cleison falou assim: olha, nunca vi uma mulher mais tarada por serviço. A Dani falou o seguinte: aprendi muito com essa teimosinha que abraça o mundo além da conta. A Amável ele falou assim: Renata, aprendo muito com você o tempo todo. Gracinhas. É, e ainda fala assim: ser uma parceira, ser sua parceira é um presente. Então, Amável. Bom, para fechar mesmo, eu queria te agradecer. Se você quiser falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. A gente tem mais um Queria só minutinho. agradecer os comentários.
Falar que o Cleison é um parceirão de trabalho mesmo, que compra aí as minhas ideias loucas e eu também compro as ideias dele, assim como nós compramos de todos os nossos colegas. Então, o Cleison é um parceiro mesmo. Agradecer a Amable também, assim, que, sério, eu aprendi demais. Viu, Amable? Você tá falando que aprendeu comigo, aprendi demais. Silvinha, gente, todo mundo, assim, eu acho que eu aprendo a cada dia, eu aprendo um pouco mais com os meus colegas de trabalho. Então, eu queria agradecer mesmo ao HR por toda a acolhida e por todo os ensinamentos e por muitas vezes também me pegar pela mão e me levar. Então, muito obrigada, HR. Muito bem, a gente queria muito te agradecer, viu, Renata? Olha, muitas pessoas conseguiram acompanhar ao vivo, mas esse vídeo ele vai depois, né, para o nosso canal do YouTube, e lá muita gente depois acessa e tudo. Eu vou pedir para o pessoal que acessar, eu aprendi isso recentemente, para deixar o like, né, e fazer a inscrição, porque aí no futuro a gente consegue fazer as lives pelo YouTube. Eu acho que Aham. é mais estável, né, para a gente poder fazer. O Instagram ele tem algumas instabilidades assim, mas aí se o pessoal for dando like, se inscrever, a gente consegue depois fazer as lives pelo YouTube. Então pedir isso para as pessoas, tá? É, Uhum. não, não para de chegar comentário, vou ler porque Stephanie, eu amo, me ensinou muita coisa dentro e fora do laboratório. Grata por tudo. Uma ex-aluna, aluna, Stephanie. Stephanie Gracinha. Pois Amor de é. menina. Um amor. E Ô, a gente, voluntária, Stephanie é voluntária. Stephanie trabalha também no laboratório como voluntária no projeto. Ela ajuda os meninos. Uma gracinha, Stephanie. Ô, Richard, falei das meninas que mandaram mensagem, mas a Giz, a Dani, todo mundo que mandou mensagem, viu, gente? Muito obrigada mesmo. bacana. Agora nós vamos encerrar. Então quero te agradecer, viu, Renata, pela oportunidade de a gente conversar aqui. É uma pena que o tempo é um pouco limitado, né? Mas assim, Uhum. se tiver outras oportunidades, se a gente conseguir fechar, a gente vai fazer novos momentos. É sempre bacana a gente conversar, né? Falar de educação é sempre muito bom. Queria te agradecer de verdade, viu, pela oportunidade que nos deu de compor, de nos auxiliar nesse trabalho, nesse momento, né, que a gente está fazendo essas lives, tá? Dizer que assim você é um profissional de primeira linha, viu? Uma profissional que a escola gosta, até agradece por ter, pelo empenho, dedicação e por tudo que você representa aqui para essa escola, tá? Então, muito obrigado por tudo. Quer falar mais alguma coisinha para a gente encerrar? Não, é só agradecer mesmo, viu, Richard, para a gente encerrar. Muito obrigada, viu, pela oportunidade de poder manifestar todo o meu carinho pelos meus colegas do Hilton Rocha, tanto do primeiro turno quanto do segundo turno, e aí eu estou falando não só dos meus colegas professores, mas de todo mundo que trabalha aqui nessa escola. Queria deixar aqui meu agradecimento sincero mesmo para todos os profissionais que estão aqui e agradecer a todos os amigos, né, e a amizade que a gente construiu ao longo desses anos. Então, como eu disse antes, agradecer por fazer parte dessa história e também por permitirem que eu faça parte da história do Hilton Rocha. E agradecer a você também pelo convite de estar aqui, de ter essa oportunidade de me expressar também. E aos meninos, né? Porque o que seria de nós sem os estudantes da nossa escola, que estão aqui, que fazem a gente se movimentar, se reorganizar, e que também não deixa a gente envelhecer demais, porque eu acho que quando a gente está com eles, a gente vai renovando também, né? Então, muito obrigada aos nossos estudantes e à nossa comunidade também. Então, eu espero que eles participem sempre das nossas organizações aqui da escola, porque é tudo muito pensado com muito carinho para eles mesmo. Então, é por eles e para eles. Isso aí. Muito obrigado, gente, a todos que participaram. Até a próxima. A gente. Obrigada. Obrigado. Tchau.